Meus irmãos, voltamos aqui com a parte C dessa mensagem de João capítulo 3, do 19 ao 21. E nós estamos falando sobre o versículo 20, quando Jesus Cristo disse: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus aqui, ele diz a finalidade pela qual as pessoas não querem Jesus, não querem a luz. Ele diz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por quê, querido? Porque eles preferem os aplausos do mundo. Ele prefere o momento. Ele prefere o aqui e o agora. São pessoas imediatistas. São pessoas naturalistas. São pessoas ateias. São pessoas que não refletem. São pessoas que não pensam no permanente. São pessoas relativistas. São pessoas secularistas. São pessoas que seguem a rumo de ismo que tem por aí, mudanismo, relativismo, darwinismo. Todas essas filosofias enganosas, ilusórias, nefastas, com consequências terríveis, tanto no mundo aqui, como no mundo vindouro. Não quereis vir a mim para teres vida, foi o que Jesus Cristo disse. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe, querido? O apóstolo João escreveu e testemunhou contra muitos escribas e fariseus e disse que alguns deles até criam em Jesus, mas não confessavam, com medo dos judeus, para não ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória deste mundo do que a glória de Deus. Você prefere o que? Um status? Você prefere ser aplaudido pelos colegas? Os jovens aí preferem ser aplaudidos pelo colega? Aí é o cara, aí é o macho, aí é a mulher, aí é empoderada, aí pode. Vai vivendo nessa ilusão, nesse emaranhado, que aqui mesmo você vai sofrer muitas consequências no corpo, devido a muitas irregularidades sexuais, devido a Deus punir você no corpo, porque a Bíblia diz que muitos pecados são punidos no corpo. Vai recebendo a punição de Deus aqui, e se não mudar essa situação lastimável, futuramente vai ser pior ainda. Porque o inferno não é um lugar bom não, querido. É um lugar de lamento. É um lugar de choro. É um lugar de ranger de dentes. Onde o fogo não apaga. Onde o bicho nunca morre. Onde a dor e a agonia não passam. Onde a pior dor que você vai sentir vai ser aquela que você teve a oportunidade e rejeitou. Isso é o que vai doer mais. Rapaz, eu tive a chance de estar num lugar maravilhoso e estou aqui por causa da minha escolha, da minha opção, da minha volição. Meu coração endurecido. Num prazer momentâneo do pecado. Por causa de um sexozinho aqui, de um sexozinho ali, prazer momentâneo. Por causa que eu quis viver a vida desenfreada. Como o apóstolo Pedro vai nos dizer. Então não querem vir para que suas obras não sejam reprovadas. Não querem perder a amizade de alguns. Querido, a amiga é aquele que te leva para Cristo. Jovem, a amiga é aquele que te leva para Cristo. O cara que te leva para prostíbulo, o cara que te leva para ficar com um e com outra, o cara que te leva para fazer ali um sexo grupal. Essa pessoa não é amigo não, esse é teu inimigo. Te afasta dessa pessoa aí. A tua vida vai ser destruída em pouco tempo. Tu vai pegar logo doença em pouco tempo. Tu vai perder a saúde em pouco tempo. Jovem, não siga essa amiga que quer te colocar no precipício, não. Que quer que você faça sexo desenfreado com o primeiro que aparecer na sua frente e depois com o outro e virar essa bola de neve, não. Não vá nessa filosofia, não, que você tira o bom do errado, como a gente diz aqui no Nordeste. Você pega o bom do errado. Vem para a luz. Aí Jesus Cristo vai dizer
no versículo de número 21, mas aquele que pratica a verdade. Ele faz aqui, o outro fala de outra pessoa, né? No versículo 20 ele falou de uma pessoa, que é o malfeitor, o malfazejo, mas aqui no versículo 21 ele vai falar de outro tipo de pessoa, aquele que pratica a verdade, e esse se opõe àquele que faz o mal. E aqui nós aprendemos que praticar a verdade é a mesma coisa que fazer o bem. Praticar a verdade é o oposto de fazer o mal. Ele poderia dizer, ter dito aquele que, lá no versículo 20, ele poderia ter dito, aquele que pratica mentira não vem para a luz. Aí no versículo 21 ele diz, aquele que pratica a verdade vem para a luz. Ele poderia ter dito, aquele que pratica mentira, mas ele disse, aquele que faz o mal. E aqui no versículo 20 o contraste entre a pessoa que faz o mal é praticar a verdade. Praticar a verdade se opõe ao malfazejo. Aquele que pratica a verdade se opõe ao malfazejo. Aquele que pratica a verdade se opõe ao malfeitor. Aquele que pratica a verdade se opõe àquelas pessoas que são contra Deus. E é por isso que quem pratica a verdade se opõe contra aborto. Não pode nem falar, mas vamos falar aborto. É aborto mesmo. Está acontecendo aí no mundo afora, a gente não pode falar por quê? Vamos amarrar nossa boca para nós não falar? Quem é de Deus fala as palavras de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, Jesus disse no versículo 21, quem pratica a verdade vem para a luz. Sabe, querido? Aquela pessoa que faz o bem, ela quer mais de Jesus. Vir para a luz é querer mais de Jesus. Vir para a luz é se aproximar mais de Jesus. E quanto mais você se aproxima, mais você percebe que você é pecador, mais você percebe que você é carente, mais você percebe que você não vale nada, mais você percebe que você precisa, mais você percebe que mais você quer se jogar nos braços de Jesus e ficar seguro nas mãos dele. Quem é da luz ouve a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O Pai que mais deu é mais forte do que eu, e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Nos braços de Jesus você tem segurança. Se você vir para a luz, você vai ter segurança. Se você vai ter para a luz, você vai vir para a luz, você vai estar seguro. Se você praticar a verdade, você vai estar seguro. Se você vai praticar a verdade, você vai estar com Cristo. Cristo será o teu redentor, Cristo será o teu pastor, Cristo será o teu companheiro. E Jesus Cristo disse mais. Aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Não é você se gloriar em obras, não. Não é isso que Jesus estava querendo dizer, não. Não é você tocar trombeta quando faz o bem, não. Não é isso que Jesus estava querendo dizer, não. O que Jesus estava querendo dizer é que as boas obras, elas não se escondem. Porque o brilho de Jesus vem habitar em você, e você vai ser como a lua que reflete a luz solar. E não pode se esconder esse brilho. Ele testificou isso em Mateus capítulo 5, versículo 14, quando ele diz, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte, ela reflete, de longe você vê, de longe ela brilha, de longe ela destaca. Mesmo assim, a pessoa que tem Jesus na vida, onde chega é destaque, onde chega leva o bom cheiro de Cristo, onde chega leva o bom perfume de Cristo, onde chega é um representante de Cristo, onde chega é um embaixador de Deus, onde chega é um embaixador dos céus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando Paulo testificou para os filipenses, ele disse lá no capítulo 2, versículo 15, que nós devemos ser irrepreensíveis. Aquele que vem para a luz, pratica a verdade, ele é irrepreensível. E Paulo diz mais, no meio de uma geração perversa e corrompida, entre as quais vós resplandeceis como astros no mundo. Então, resplandecer como astro é como se a gente fosse um luzeiro, como Jesus Cristo mesmo disse que vós sois a luz do mundo, né? Então, nós somos como um luzeiro que reflete Cristo, que, como está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 18, porque a luz
do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, no meio dessa geração perversa e corrompida, nós somos como astros nesse mundo. Nós somos como estrela brilhando, apresentando Cristo, 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 Cristo. Cristo solução. Cristo cura. Cristo liberta. Cristo salva. Cristo tira do reino das trevas. Cristo resgata. Cristo a plenitude de sabedoria. Cristo mistério de Deus. Para que Cristo tenha preeminência. Cristo primogênito dos mortos. Cristo salvador. Cristo redentor. Cristo libertador. Cristo Deus forte. Nós apresentamos Cristo aqui nesse mundo. E Jesus Cristo disse mais. Quem pratica a verdade vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Aí ele vai dar uma motivação nobre. Ele diz porque são feitas em Deus. Isso quer dizer que essas obras não vêm de nós mesmos. É Deus operando em nós. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Ferramentas usadas pelo ser o dono do universo. Ferramentas usadas pelo soberano do universo. Ferramentas usadas nas mãos do Deus poderoso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como Paulo disse, que nós devemos ser instrumento, usar nosso corpo como instrumento na mão de Deus. Oh meu Deus, nos usa como instrumento para levar o Evangelho a essa geração perversa e corrompida. Aí, aqui, nesse versículo, resumindo todo esse texto, ele vai falar de duas classes de pessoas, as que creem e as que não creem. Dois predicativos, o predicativo permanente que diz não é condenado para o crente. Um predicativo que indica um estado que é temporário, mas pode ser permanente, que é o estado de já estar condenado. Ele apresenta dois tipos de pessoas também, além dos que creem e dos que não creem. Ele diz aqueles que fazem o mal, são os malfeitores ou os malfazejos, e aqueles que praticam a verdade, também é apresentado no versículo. Dois tipos de obras, há dois tipos de amor, o amor às trevas e o amor à luz. Ele vai apresentar dois tipos de obras, obras más e obras manifestas, e dois corolários, ou duas sequelas ou consequências para cada um desse tipo de obras. Para as obras mais, ele diz, serão reprovadas. Reprovadas. Obras mais são reprovadas diante de Deus. Deus não aprova, Deus dá zero para essa obra. E as obras manifestas, ele diz, são feitas em Deus. Através de Deus, é Deus usando que nós fazemos boas obras. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas aqui deixa eu voltar um pouquinho a respeito mais da condenação. Porque assim, vou explicar para você entender bem direitinho. A pessoa que não tem Jesus, a Bíblia mesmo diz no versículo 18 que ela já está condenada. Tá certo? Quando Jesus Cristo veio, ele veio para salvar pecadores. Pecadores já condenados por causa do pecado original. Mas quando alguém recebe a mensagem do Evangelho, é esclarecido a respeito do Evangelho, né, ele tem a oportunidade de salvação. E se ele rejeitar agora a Cristo, ele já não escolhe estar em trevas. Ele não escolhe estar. Porque ele não já está. Porque ele não está de fora para escolher as trevas ou a luz. Não, ele já está dentro das trevas. Então ele não escolhe estar nas trevas, ele já está lá. Agora ele escolhe por quê? Ele escolhe permanecer lá. É diferente. Ele está condenado porque já está em trevas, já está condenado pelo pecado original. Aí vem a luz do Evangelho e reflete sobre ele. Vem uma pessoa pregar e fala, olha, se arrependa, você tem a oportunidade, aceite Jesus, queira Jesus, mude de vida, mude de situação, mude esse estado condenatório. Ele está lá no mundo de trevas. Aí ele recebe a oportunidade de sair desse mundo de trevas e de vir para o mundo da luz. Se ele quiser tomar a sua cruz e seguir Jesus, ele vai vir para a luz. Mas se ele optar pelo amor às trevas, então ele opta por permanecer lá. E aí a condenação é maior. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Por isso que Jesus disse que a condenação é essa, que a luz veio. A luz veio, refletiu sobre ele, mas amaram mais as trevas do que a luz. Então esse é digno de mais dura condenação. Porque ele não escolhe estar agora em trevas, ele escolhe permanecer deliberadamente. Por isso que o mundo estranha o comportamento cristão. Pedro falando sobre isso na primeira carta em capítulo 4, versículo 4, ele diz: acham estranho não concorreres com ele no mesmo desenfreamento e dissolução. Agora, querido, para eu terminar, deixe-me falar aqui duas coisas. Quando a Bíblia fala sobre essa condenação e essa explicação que eu lhe dei, a pessoa já está nas trevas e não querer a luz e optar agora por permanecer lá, nos faz compreender melhor Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que ele diz nenhuma condenação? Aí eu me refletindo aqui em João, eu consegui com uma compreensão melhor, né? Por causa disso, o cara estava condenado pelo pecado original. Veio a luz do Evangelho. E agora ele se não quiser a luz do Evangelho, optar por permanecer lá, ele vai receber uma mais dura condenação. E as pessoas que quiseram, foi recebido por Cristo agora, e nenhuma condenação há. Nem vai haver a condenação do pecado original, e nem vai haver a condenação da permanência nas trevas. E vai haver a condenação eterna. Não vai haver nenhum tipo de condenação. Vai haver salvação plena, salvação cabal, salvação integral. Mas para a pessoa que opta por permanecer nesse mundo de trevas, aí eu quero terminar com um alerta sério. O mesmo alerta que foi dito pelo escritor aos Hebreus, capítulo 10, ali o versículo 26 e 27, quando ele vai dizer: mas se recusardes permanecer na verdade, mesmo depois de tê-la ouvido, já não resta nenhum sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação terrível de juízo e ardor que consumirá os adversários. É isso que você quer para a sua vida, querido? É isso que você quer passar a eternidade sofrendo, com dores indizíveis e não passa? Por isso que o Evangelho veio. Por isso que Jesus mandou a gente divulgar o Evangelho. Por isso que ele pregou o Evangelho. Por isso que em Lucas capítulo número 4, versículo 43, ele disse: é necessário que eu também pregue, anuncie o Evangelho em outras cidades, porque para isso ele foi enviado. Ele foi enviado para anunciar o Evangelho, para que o mundo fosse salvo por ele, para salvar, para buscar o perdido, para resgatar. Aceita essa ocasião, aceita essa chance, aceita essa oportunidade, aceita nesse momento e Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus, eu oro para que você faça a melhor escolha. Amém.